Os resíduos são todos os materiais que desde a produção ao consumo se vão deitando fora por aparentemente não ter utilidade. A produção de resíduos é uma preocupação ambiental que nos tem de interessar a todos, porque em Portugal continental a produção total de resíduos urbanos ainda se encontra acima da meta prevista no Plano Estratégico para Resíduos Sólidos Urbanos. A prevenção de resíduos são as medidas que devemos tomar para evitar que uma substância, uma matéria ou um produto se torne um resíduo, o que inclui esforços no sentido da redução da produção dos resíduos e da reutilização. Para ficarmos com uma ideia de quantidade de resíduos que produzimos, conduzimos um pequeno estudo junto das famílias dos alunos da nossa turma, observando o número de sacos de lixo produzidos por estas famílias durante uma semana. Na recolha de dados, usámos uma folha de contagem para o número de sacos produzidos pela família, contando as sacas plásticas vulgares, contendo lixo orgânico, papel, cartão, plástico, metal e contendo vidro. Ao todo, conseguimos uma recolha em 17 famílias no total de 66 indivíduos. Para organizarmos os dados, consideramos o total de sacos de lixo produzidos em média numa semana por cada indivíduo das 17 famílias. Para estudarmos a variável total dos sacos de lixo produzidos, que assume muitos valores intermédios, achámos conveniente agrupar os dados em classes construindo um gráfico apropriado. Os dados agrupam-se em classes quando estamos perante uma amostra de dados quantitativos contínuos. Um histograma é uma representação gráfica adequada para dados agrupados em classes. Para agrupar os dados em classes, a primeira coisa a fazer é saber em quantas classes vamos agrupar os dados. Para isso, utilizamos a regra de Sturges, fazendo da seguinte maneira. Vemos quantos dados são, a seguir vemos qual é o valor menor e o maior. Depois, utilizamos as potências de 2 até chegar ao nosso número de dados. O expoente da potência de 2 dá-nos uma indicação da possibilidade de classes a fazer. O segundo passo é saber a amplitude da classe, fazendo da seguinte forma: subtraímos o valor máximo ao valor mínimo e depois dividimos o que nos deu pelo número de classes. O que nos der vai ser a amplitude da classe. No nosso caso, reparamos que temos que ficar com 6 classes de amplitude 1,1 para que o valor mínimo e o valor máximo sejam contemplados nas classes, na primeira e na última, respectivamente. Depois de obtidas as classes, construímos a tabela de frequências e o histograma, que é um gráfico formado por uma sequência de retângulos colados, tendo cada um por base um intervalo de classe e com área igual ou proporcional à frequência relativa ou absoluta dessa classe. E cá está o nosso histograma, no qual se pode observar a produção total de sacos de lixo efetuada numa semana, em média, por cada indivíduo das 17 famílias dos alunos. Através do gráfico, podemos concluir que numa semana, a produção mais frequente de sacos de lixo produzidos, em média numa semana, por cada indivíduo das 7 famílias dos alunos, situa-se entre 2,4 sacos e 3,5 sacos de lixo. Também podemos dizer que em 50% das famílias observadas, cada indivíduo produz em média numa semana entre 1,3 a 3,5 sacos de lixo. Alerta-se então para a redução da produção de resíduos, contribuindo para o futuro melhor. Deixamos algumas dicas que podem ajudar a reduzir a produção de resíduos. Optar por produtos sem embalagem desnecessária. Preferir bebidas engarrafadas em embalagem estar retornável. Separar lixo nos ecopontos. Usar o papel da publicidade não endereçada. Experimente, o planeta agradece.